Boa noite, igreja amada, a paz do Senhor Jesus. Você estão preparados para o final de ano? Você crê que Deus vai te dar o melhor final de ano da tua vida? Porque a palavra de Deus diz que não é sábio dizer que os dias que passaram foram melhores do que os dias que Deus tem para nós. Mesmo que os teus olhos não estejam vendo nada, mesmo que todas as circunstâncias ao teu redor estão dizendo, olha, não vai dar certo, vai ser difícil, olha, te prepara para o pior, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo tudo isso, eu quero te dizer que nós não andamos por aquilo que nós estamos vendo. Nós andamos por aquilo que nós cremos. E eu prefiro crer na palavra de Deus. E se a palavra de Deus diz que Deus tem algo maravilhoso para mim, que os meus olhos ainda não viram, que os meus ouvidos ainda não ouviram, e que ainda não penetrou no meu coração, que Ele tem separado para mim, eu prefiro crer nessa palavra. Eu prefiro crer na palavra de Deus que diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor não se atemoriza das más notícias. E eu prefiro confiar na palavra de Deus, porque a minha vida está na mão do Senhor. E Deus colocou essa palavra no meu coração de falar para vocês sobre exatamente isso. Inabaláveis, a marca dos escolhidos de Deus. Tem escolhido de Deus aqui? Há uma diferença entre os chamados e há uma diferença entre os escolhidos, porque muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. E os escolhidos recebem essa marca. Vai aparecer aqui para você. A marca do inabalável. Amém? Para que meu amigo Ender não reclame depois, eu preciso perguntar isso para vocês. Vocês estão felizes? Você que está em casa, você está feliz? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Há algo poderoso de Deus na nossa vida. A alegria, eu não posso estar, eu preciso ser. Se a alegria do Senhor é a minha força, eu preciso ser alegre. Porque vem de dentro do Espírito de Deus em mim. Não das circunstâncias que estão ao meu redor. E eu quero ministrar essa palavra ao coração de vocês. Inabaláveis, a marcas dos escolhidos de Deus. E a intenção, quando nós falamos sobre abalar, é aquilo que só se abala aquilo que é abalável, para que permaneça aquilo que é inabalável. Quando Deus abala algo, é porque Ele quer tirar algo que não veio dEle, ou que não pertence mais a você, que não faz parte da sua nova natureza em Cristo. Quando Deus abala algo, é porque Ele quer que fique só as estruturas que são fortes. Porque quando há um abalo, o que é fraco cai por terra. E hoje, eu creio que essa palavra vai falar muito ao teu coração. Porque Deus tem algo poderoso para a tua vida ainda este ano. E vai te preparar para aquilo que Ele tem para você no ano de 2026. Você acredita nisso? Então dá um glória a Deus aí. Você que está em casa,
Coloca um glória a Deus aí no chat, em nome de Jesus. E eu quero ler para vocês aquilo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 26 ao 28. Esse texto é poderoso. Poderoso. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, como reverência e temor. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, queremos engrandecer o teu nome, te adorar na beleza da tua santidade. Queremos declarar, Senhor Deus e Pai, um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos, Senhor Deus e Pai, clamar o teu poder e a tua graça sobre nós, porque o Senhor é Deus sobre nós. Queremos, Senhor, pedir que teu Espírito Santo se mova, tocando mentes e coração. Que o Senhor visite os teus amados que estão em casa agora. Que eles também experimentem da unção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz a tua obra, manifesta o teu poder e a tua graça. Eu dependo de ti, eu dependo da tua unção, da tua graça, do teu Espírito. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça e que o Senhor apareça em nome de Jesus, e que toda obra contrária caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado a ti em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de eu continuar, eu quero perguntar: tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Você chegou aqui pela primeira vez e eu quero te dar um presente, né? Temos um casal ali, fica com a mão levantada, alguém vai chegar até você só para te dar esse presente, te dar um abraço. Tem um irmão ali atrás também, né? Então, tem mais alguém que está nos visitando pela primeira vez? Que bênção, sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Alameda, né? Hoje você está no culto de libertação, será o último do ano, né? Aí você fala, mas em fevereiro tem mais, eu creio. Eu preciso sair em janeiro de férias e descansar, né? Renovar para fevereiro, voltar com gosto de gás. Então, e você está se preparando para aquilo que Deus vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero ministrar essa palavra ao teu coração. Deus que abala para revelar aquilo que é inabalável. Inabalável. Esse texto, ele traz uma revelação poderosa de Deus sobre as nossas vidas. O autor de Hebreus está comparando a antiga aliança, aquilo que Deus fez lá no Monte Sinai, com aquilo que Deus fez na nova aliança no Monte Sião. O Sinai, na voz de Deus, abalou a terra, trovões, fogo, trevas, terremoto, e o povo ficou com medo. Mas agora na nova aliança, Deus promete algo muito maior, algo superior daquilo que o texto está dizendo. Ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Isso tem um significado poderoso para a minha vida e para a tua vida. Que nos últimos tempos Deus vai estar abalando tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é passageiro, para apenas permanecer na tua vida aquilo que é eterno.
Às vezes a gente fica preocupado com os abalos que Deus dá, ou que Deus permite que aconteça na nossa vida. Mas quando Deus permite um abalo, é porque Ele está tirando aquilo que já precisa ser removido, e estruturando aquilo que é eterno. Um dia, Deus abalou a terra, o físico, o material. Mas Ele está dizendo, eu também abalarei o céu, aquilo que é espiritual, invisível. Deus está dizendo, não abalarei apenas o exterior, mas também o interno. Não só as circunstâncias, mas também o coração. Não só aquilo que você está vendo, mas também aquilo que está na profundidade. E aí você me pergunta assim, pastor, quer dizer que tem circunstâncias na minha vida que Deus vai abalar para me moldar, para me tirar aquilo que já não pertence mais a mim? A velha natureza do homem. Para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. O abalo é um processo que separa o que cai e o que permanece. E muitas vezes precisa cair as obras mortas, a religiosidade, o cativeiro, a autossuficiência, o orgulho, a soberba, para que permaneça a identidade de Cristo, a fé, a dependência de Deus, a santidade, a humildade. O reino de Deus sobre a nossa vida. Porque se você leu, se você lembra, a palavra de Deus está dizendo que Deus nos deu um reino inabalável. Jesus fez essa promessa para mim e para você. Meu amado, o reino de Deus está chegando e Ele vai entrar em você. Você carrega dentro de você um reino inabalável. E esse reino veio através da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Viva com consistência eterna. Não viva baseado naquilo que você está vendo. Viva baseado naquilo que é eterno, aquilo que os teus olhos naturais não veem, para que você permaneça firme. Quem vive por aquilo que vê se abala. E quando eu falo em abalar, não é que você fica um momento triste, não é que você fica um momento receoso, não. Porque quando a gente fala de inabalável, eu não estou falando de momento, eu estou falando de permanência. Se você se abala com aquilo que você está vendo, você precisa se aprofundar para enxergar aquilo que você não está vendo e que Deus está preparando para você. Porque quem vive por aquilo que crê permanece. Mas quem anda por aquilo que vê, desiste, retrocede. Essa é a verdade. Deus está dizendo, estou abalando o que é instável para afirmar o que é eterno. Estou removendo o que é seu para revelar o que é meu. E quando a gente recebe de Deus a revelação daquilo que é dele, é muito maior daquilo que é nosso. Isso é libertação. Eu estou sacudindo as estruturas para curar, para libertar, para estabelecer um novo tempo sobre a tua vida. E ainda dá tempo de você entender isso, para que você viva aquilo que Deus preparou para você ainda este ano. E você se prepare para aquilo que Deus tem para você no ano que vem. Eu abalo, e esse abalo é um chamado para arrependimento, para santidade, para dependência, para profundidade, para entrega. O abalo de Deus é para isso. O abalo de Deus é o recomeço, porque o reino de Deus está chegando com algo novo sobre a nossa vida.
Meu amado, Deus não abala as coisas por nada. Existe um propósito, algo que precisa surgir, algo que precisa nascer, aparecer, algo que Deus está querendo fazer surgir através desse abalo. E a minha pergunta para você é: você pode falar? Você consegue entender isso? Quando Deus abala algo, é porque Ele quer surgir algo. Que algo é esse? Você sabe? Meu amor, vem cá. Pega esse microfone e vem aqui. Eu quero que você fale para esse povo. Quando Deus abala algo, o que Ele está tentando trazer nesse algo que Deus está abalando? Deus está tentando trazer um novo tempo. Deus quer trazer algo que nunca foi feito. Antes de Jesus morrer, Ele falou para Pedro que seria constituído líder da igreja. Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Ele pediu para te abalar. Mas eu rogo, intercedo ao Pai por você. O abalo de Deus muitas vezes vai trazer ao nosso redor uma dor, uma tristeza. É difícil você ver a família tremendo. É difícil você ver a saúde, a tua vida financeira, as tuas emoções. Mas eu quero te dizer algo, não se engane. O abalo não é a ausência de Deus. Não é a ausência de Deus. Porque muitas vezes Deus está retirando aquilo que é abalável para afirmar aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno, aquilo que não passa. Eu gosto de lembrar que meu pai tinha um livro na cabeceira dele que nunca saiu dali. E aquele livro era um livro que falava sobre a resistência dos materiais. Meu pai era engenheiro e ele dizia: cada material tem um fim. Mas ele precisa ser provado para que ele seja aperfeiçoado quando ele for ser usado. Então, se você vai usar uma borracha para um grande impacto, se você vai usar um ferro para que ele seja tão ao mesmo tempo firme, mas maleável, você precisa testar aquele material. Quando Deus nos abala, Ele está nos forjando. Ele está testando o meu e o teu material. E eu amo esse texto porque quando tudo treme, Deus está fazendo algo novo. O que está sendo abalado na sua vida hoje? Há momentos que parece que tudo vai tremer. Peraí, meu amor. Eu queria que você explicasse isso. Peraí. Eu entendi que quando Deus está abalando algo na nossa vida é porque Ele quer trazer algo novo, é isso que você está dizendo? Sim, é isso. Algo que ninguém nunca viu, algo que ninguém nunca sonhou, algo que ninguém nunca imaginou, porque foi isso que aconteceu lá na cruz, quando Jesus morreu. Mateus 27, 51, 54 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. A terra tremeu, as rochas se partiram, o véu se rasgou. Não foi o caos, foi a inauguração de um reino inabalável. Porque aquele que é inabalável colocou a terra para tremer, colocou as estruturas, o fundamento da terra para tremer, porque Ele estava inaugurando um tempo eterno. Ele estava religando o céu à terra. Amém. Então você está dizendo que se essas pessoas que estão aqui hoje, se elas estão sendo abaladas por Deus em alguma área da sua vida, é porque Deus tem algo novo para a vida delas? Sim.
Porque Sim. Ele inaugurou um novo tempo, foi isso que você disse. Um novo tempo. E a palavra de Deus vai dizer: eis que faço uma coisa nova. Uma coisa nova, uma coisa nova. Oh, glória! Acaso você não está vendo? Eu sou aquele que transformo desertos em mananciais de águas. Águas vivas sobre a tua vida. Águas vivas sobre a tua casa. Receba o novo de Deus. Não olha para o que está te abalando. Você está se tornando mais resistente. Você está se tornando mais forte. Mais forte no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero te perguntar uma coisa, amor. Se até a criação tremeu com Jesus lá na cruz, o que acontece com a gente? O que acontece quando Jesus lá naquela cruz, Ele clama? O que acontece com aquele clamor que Jesus fez ali? Clamar é algo poderoso. Clamar traz um tempo novo de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim, porque eu vou anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Houve um clamor de Jesus. Jesus clamou na cruz. Ele clamou: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me desamparou? Por que me desamparaste? Eu quero te dizer que esse clamor não foi um grito de derrota, não foi um grito de desespero, foi um grito de substituição. Porque naquele momento ele se sentiu abandonado, e muitas vezes nós sentimos abandonado. E Deus está dizendo para você: eu estou com você. Clame a mim. Grite por mim. Diante das situações que você pensa que você está sozinho. Ele estava naquele momento assumindo a nossa dor. Jesus estava assumindo a nossa culpa. Não era um grito de fraqueza, mas era um grito de redenção. Algo poderoso estava acontecendo. Jesus experimentou o que todo ser humano sente e pensa quando está passando por um abalo e pensa que Deus o deixou. E foi nesse exato momento que a terra tremeu. Por quê? Porque tudo na terra vai passar, mas existe algo que não vai passar. Esse algo é a palavra de Deus. E quando você tem uma palavra de Deus, tudo ao teu redor pode se abalar, tudo ao teu redor pode parecer que está ruim para você, mas se você tem uma palavra de Deus, essa palavra de Deus vai te levar até o fim. Porque Jesus tinha uma palavra. Diante daquela situação, Ele tinha uma palavra. Eu quero te dizer, meu amado, de repente hoje, diante do abalo que você está vivendo na tua vida, você está calado. Você está com medo. Mas eu quero te dizer que Jesus, naquele momento que o mundo, que ele estava passando por aquela situação, que ele achava que estava abandonado, algo poderoso estava acontecendo no mundo espiritual. E nós precisamos ficar atentos quando algo está em silêncio na nossa vida. Parece que Deus não me responde. Parece que Deus não está ouvindo a minha oração. Parece que o inimigo está prevalecendo contra a minha vida. Quando Deus está em silêncio. Você está dizendo que quando nós estamos sozinhos, no sofrimento, não vendo nada acontecer, o meu clamor, Jesus substituiu na cruz o meu clamor pelo dele. E aquilo subiu diante do Pai.
Isso sobe diante do Pai. Eu estou em silêncio, mas o mundo espiritual não está em silêncio. Eu posso estar parada, paralisada, mas Deus está trabalhando a meu favor. É isso que você está dizendo. A palavra de Deus, eu gosto muito daquele louvor. Apesar que você não me deixa cantar, mas eu gosto muito daquele louvor. Que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Deus está trabalhando na minha vida, na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando. Você pode ter entrado aqui hoje, você pode estar nos assistindo hoje em casa, e você está dizendo: Deus parece que não me responde. O ano vai terminar e Deus não responde a minha oração. Deus não responde. Eu quero te dizer que Deus está preparando para você algo para você. Deus já tem preparado algo poderoso para você. Deus está preparando você para algo que Ele já preparou, que Ele já escreveu antes da fundação do mundo. O silêncio de Deus é um mover no mundo espiritual ao teu favor. Você está em santidade? Estou. Você está andando com Deus? Estou. Você está sendo fiel a Ele, buscando a Ele? Estou. Então Deus está trabalhando ao teu favor. Enquanto Jesus parecia que estava tudo em silêncio na terra, algo poderoso acontecia no reino dos mortos. Eu quero que você entenda isso. No reino dos mortos. E por que isso é tão poderoso? Fala para esse povo, amor, o que estava acontecendo no reino dos mortos? Aqui em cima, Jesus tinha morrido. Mas a Bíblia vai dizer, no primeira carta de Pedro, versículo 3, que ele desce ao inferno, ele rasga a carta da morte, da dívida, e ele resgata aqueles que estavam aprisionados. E eu fico imaginando que na nossa vida é assim, porque ali no inferno Jesus proclamou a vitória eterna. Sim, porque Jesus padeceu pelo meu e pelo seu pecado uma única vez. O justo pelos injustos, para conduzir a nós, a Deus, a nossa carne vivificada no Espírito. E ali ele proclama a vida eterna. E lá em Apocalipse 1:18, eu amo Apocalipse. Ele declara: eu tenho as chaves do inferno e da morte. O inferno tremeu, a morte foi confrontada, as correntes foram quebradas. Quais são as correntes que precisam ser quebradas na tua vida hoje? Aqui em cima, sobre a superfície, estava tudo parado. Tudo parado. Ele morreu. Ele morreu. Vocês acreditaram numa promessa que não ia acontecer. Vocês acreditaram em algo que era uma mentira. Mas ele já tinha descido ao inferno. Ele já estava lá apregoando a palavra para aqueles mortos e resgatando as chaves do inferno. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você está dizendo para mim, que esse versículo está trazendo para mim e para a igreja? Que a morte foi vencida pela vida. Que o inferno, o cativeiro, o cativo se dobrou diante do libertador. A primeira obra de Cristo, vitorioso, foi libertar cativos. Ninguém pode impedir o Senhor de libertar, de curar, de transformar. A libertação é a obra da cruz. A libertação é a primeira obra. A primeira obra de Cristo vitorioso foi libertar cativos.
E eu quero te perguntar, amor, o que você acha que aconteceu com os túmulos na superfície, quando o espírito de ressurreição, então, começou a agir naquele lugar? Porque ele não podia ficar só no inferno. A superfície tinha que ver o poder de Deus. O poder de Deus, o que aconteceu naquele momento? Algo poderoso aconteceu. Meu amado, tem uma frase que diz assim, e muitas vezes a gente carrega isso no nosso coração, que há jeito para tudo, menos para a morte. Mas isso não é verdade diante do Deus inabalável. A palavra de Deus diz, amor, que os túmulos dos santos se abriram e os santos ressuscitaram e entraram na cidade. Isso é algo poderoso. Você já imaginou? A gente está aqui agora e de repente aquele que você enterrou entra aqui. Você vai dizer, o que é que aconteceu? Eu não sei. Eu só sei que eu estava lá e de repente um túmulo abriu assim e alguém me puxou. E isso traz uma revelação tremenda para mim e para você. Que revelação é essa? Meu amado, a palavra de Deus, eu vou ler aqui para que você entenda. Lá em Mateus 27, 52, 53, diz assim, os túmulos se abriram, e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Antes de Jesus ressuscitar, a vida já estava se manifestando, porque onde há o espírito de ressurreição, a morte perde o poder. Mas o que é que o Senhor está tentando falar para mim, pastor? Senhor não, você. Onde a vida chega, aquilo que estava enterrado volta a respirar. Tá bom, pastor, mas o que é que o Senhor ainda quer falar para mim em relação a isso? O que é que eu tenho a ver com os mortos, com aqueles túmulos que ressuscitaram no tempo de Jesus? Eu quero saber na minha vida hoje. Na tua vida hoje. Sabe aquele sonho que morreu? Sabe aqueles projetos que de repente você enterrou? Sabe aquela situação que você esperava vida e veio morte? E você olha e diz, não tem mais jeito eu viver isso? Não tem mais jeito eu viver isso? Sabe aquelas pessoas que muitas vezes vêm e enterram o teu sonho? E você diz, agora não tem mais jeito. Sabe aquela sentença que declararam sobre você, e até o juiz assinou e carimbou e disse, não tem mais jeito? Sabe aquela enfermidade que o médico disse, olha, não tem jeito? Sabe aquela situação na tua casa, no teu casamento, que você olha e diz, não tem jeito? Na tua vida profissional, no teu ministério, que já morreu, e você ainda acabou de botar uma pá por cima. É isso que eu estou falando para você. Aquele que é inabalável, ele traz esse sinal do reino inabalável. Aquilo que parecia morto volta a viver. Sabe? Tem pessoas que olham a sua situação, tem pessoas que olham para o seu parente e dizem, esse aí não tem mais jeito não. Meu amado, há mais de 30 anos atrás eu recebi uma sentença dessa. Quando eu estava lá na mesa dos bares, as pessoas diziam assim, esse aí?
vai morrer tomando cachaça. Porque os parentes deles, os tios deles, morreram assim. Eu sentava na mesa do bar no sábado, 11 horas da manhã, me levantava 11 horas da noite. E diziam, esse aí não tem mais jeito não. Sentenças. Só que Deus tinha um projeto. Deus tinha outra sentença para a minha vida, que eu nem imaginava. E aquilo que parecia não ter solução, o toque, a poderosa mão daquele que é inabalável veio sobre a minha vida. E da mesma forma que esses homens que estavam mortos, o espírito de vida tocou neles e levantou cada um deles. A mão do Todo-Poderoso me pegou e me tirou daquela mesa de bar e me trouxe para o altar dele. Aplauda ao Senhor. E eu quero dizer, amor, com aquilo que você me perguntou, os túmulos se abriram e a vida está chegando. É isso que eu quero dizer para você. Sabe aquilo que está morto na tua vida, ou está aparentemente morto na tua vida, que você já enterrou aqui, que é olhando de não tem jeito? Eu quero te dizer que a mão do Todo-Poderoso é aquela que pode pegar e tirar você dessa situação e colocar você na situação o qual Ele já determinou sobre você antes da fundação do mundo. Não tem sentença do homem, não tem perseguição de homem, não tem sentença de juiz, de médico, que Deus não possa quebrar na tua vida. E sabe o que é maravilhoso? Se o poder de Deus, o amor de Deus, alcançou aqueles mortos, cativos, Jesus foi no inferno tirar os cativos. Se o amor de Deus foi lá, o que Ele pode fazer por você que está vivo? Responde para Ele, irmão. O que é que eles podem fazer por eles que estão vivos? Quando alguém está morto, ou numa situação de morte, a primeira coisa que nós pensamos é que Deus nos abandonou. Eu lembro do dia que a minha cunhada foi na minha casa e disse assim para mim: você sabe o Avison? Qualquer dia desse, ele morre, ele vai para o inferno, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele é crente. Ele não está ignorante nisso. Eu me senti afrontada. Eu me senti, naquele momento, eu disse: Deus, o Senhor não me abandonou nisso, porque eu não entrei nesse casamento de graça. O Senhor me deu uma palavra. Mas, quando nós achamos que Deus nos abandonou, nós nos abalamos por dentro, perdemos o chão, muitos perdem a sua identidade, muitos perdem o seu propósito, perdem a esperança. Mas Jesus, Ele assume esse sentimento na cruz, para que você, quando se sentir abandonado, possa lembrar daquilo que a palavra dele diz lá em Jeremias 29. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Deus tem para você que está vivo um bom futuro. Deus tem para você que está aqui, que está nos ouvindo em casa, a esperança de um bom futuro. Eu olhei para minha cunhada e eu disse:
O meu marido não. Porque eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Deus me deu no dia do meu casamento, vestida de noiva. Ele me disse lá em Atos 15:9, vai, porque esse é o vaso que eu escolhi. E Ele vai levar a minha palavra diante das nações da terra. Você tem uma palavra de Deus? Você tem? Ela é a única coisa que nós precisamos. Porque se você tem uma palavra, ela vai te guiar por um caminho santo, como diz lá Isaías 35, que nem um louco erra quando entra por ela. A palavra, o poder de Deus, porque aquilo que Deus tem para você que está vivo aqui é um bom futuro. Você não foi gerado para a calamidade desse mundo. Aquilo que treme é o que está passando, é o que já passou. Aquilo que está te abalando agora, que está me abalando, já foi. O vento do Espírito já levou, mas o que permanece, aquilo que permanece é aquilo que foi estabelecido por Deus. Você foi chamado para permanecer. Você foi chamado para estar firme no Senhor. E não desistir. E não retroceder. Mesmo quando você se sentir abandonado. Permaneça. Permaneça. Porque se Jesus tomou as chaves e libertou os cativos, o que significa isso, amor? Para alguém que ainda hoje se sente preso e cativo. Amor, o poder de Deus, Ele é manifesto sobre as nossas vidas. E a ação do inimigo é sempre querer nos deixar prisioneiro a algo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor levou o cativo e o cativeiro. E muitas vezes a estratégia de Satanás é fazer com que você fique preso a algo que está destruindo você e você não consegue se libertar disso. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4:8, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Hoje o Espírito Santo está perguntando para mim e para você, no que você está cativo hoje? Que está impedindo de você viver as promessas que Deus tem para a sua vida, a vida abundante que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim e dizem assim, acha que libertação é expulsar demônios? Não. Libertação é um processo de te levar você a uma cura profunda, para que você possa experimentar tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida. Tem muitos filhos de Deus que estão dentro da igreja e estão cativos em algo que impede deles ir adiante. E a minha pergunta para você é, o que o inimigo está tentando te paralisar, te prender, colocar você no cativeiro? É o medo. Você tem medo. Deus não te deu um espírito de medo, mas de poder e moderação. Você tem um medo que você carrega dentro de você, que te paralisa, te impede de avançar. É a culpa daquilo que o Senhor já te perdoou, mas você carrega uma culpa. E Satanás fala com você todos os dias e coloca essa culpa em você. É a vergonha. Eu tenho vergonha, pastor. Eu tenho vergonha de tantas coisas. E por isso eu não consigo avançar. Eu me sinto tão desprezado. É vício. Você está preso em algum vício. E esse vício está te destruindo. Jesus é poderoso para te libertar desse vício. Pastor, eu estou preso
no meu passado. Eu fui tão traumatizado, eu fui tão machucado no meu passado, que hoje eu ainda não consigo ir adiante. Eu já me decepcionei tanto. Eu carrego trauma. Pastor, eu estou vivendo uma vida de opressão, eu não consigo dormir. Eu ouço vozes. Eu tenho um pesadelo. Eu sinto angústia dentro de mim. O que é que o inimigo está prendendo você? Onde? Mentiras. Você está preso em alguma mentira. Você deu mais ouvido à voz de Satanás do que à voz de Deus para você? Quando Satanás disse que você não vai dar certo, que você não é nada, que você é abandonada, que você é abandonado, que você nunca vai viver aquilo que Deus tem para você. Mentiras. A cruz, ele não só quebrou as correntes, ele levou embora o cativeiro inteiro. Ele levou cativo o cativeiro. Isso significa, amor, que aquilo que prendia, ou aquilo que prende, já não tem mais poder sobre a vida dos filhos de Deus. Mas você precisa ter essa consciência, e não deixar que esse cativeiro que está te prendendo permaneça na tua vida. Pois o poder do sangue de Jesus é maior do que qualquer prisão do inferno. E você pode decidir terminar esse ano diferente, livre de tudo isso. Porque ninguém pode impedir a libertação decretada por Jesus sobre a tua vida. Ninguém, homem nenhum nessa terra, demônio nenhum no inferno, pode impedir a libertação do Senhor sobre a tua vida. E hoje é noite de libertação. E existe algo poderoso quando Jesus nos liberta. E você precisa viver isso. Então, amor, fala para eles o que acontece quando Jesus nos liberta. Quando Jesus nos liberta, Ele nos faz inabaláveis. Porque depois que Jesus liberta, Ele estabelece. Depois que Ele cura, Ele firma. Depois que Jesus nos tira da prisão, Ele nos coloca num reino que não se abala. E ser inabalável não significa não ter medo. Nós temos medo, mas nós avançamos com medo. Nós vamos em frente mesmo, o medo, ele não nos paralisa. Bom, então, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você falou sobre o medo. E sabe o que é algo poderoso? Se eu perguntar para você, você tem medo de quê? Pastor, eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de escuro. Eu tenho medo, sei lá. Uma vez eu, conversando com uma ministra de libertação, e ela era boa, ela ainda é muito boa nisso, de expulsar demônio, mas ela tinha medo de barata. Eu disse assim: ó, irmã, é o seguinte, tu tem que acabar com esse teu medo de barata, porque um dia que tu estiver fazendo a libertação, Satanás vem com um monte de barata, tu vai sair correndo e deixar a libertação. Mas o que eu quero dizer, amor, para você, quando você fala desse medo, é que a ciência hoje, ela traz algo poderoso para a gente. Que o ser humano, ele só nasce com medo de duas coisas: altura e barulho, som alto. Você pode pegar uma criancinha pequena e fazer assim, para ele ficar, ele vai fazer assim.
Você pode estourar lá algo e ele vai se assustar. Pegaram um monte de criança ali com menos de 1 ano de idade e colocaram numa sala cheia de cobra. Estavam lá, brincando com as cobras. Porque o ser humano não nasce com medo de nada. O medo é algo que é construído, amor, diante das lutas, dos traumas, das adversidades que nós enfrentamos. E é por isso que Deus disse: eu não te dei um espírito de medo, mas de poder e moderação. O espírito de medo, ele paralisa, mas a palavra te leva a avançar. Você é escolhido, eu sou escolhida para permanecer quando tudo está tremendo. Você é chamado para ser uma coluna. Uma coluna. Quando tudo está tremendo, nós estamos vendo um mundo que está sendo abalado. Instituições financeiras foram abaladas nesse dia. Sistemas ideológicos estão sendo abalados, governos estão sendo abalados, mas quando você está firme no Senhor, você é essa coluna que permanece. Tudo vai tremer ao teu lado, tudo vai tremer ao teu redor, mas Deus está dizendo para você: permaneça. Eu te escolhi para permanecer. E sabe do que eu lembro, amor? Eu lembro de João. Eu lembro de João na cruz. E João na cruz, ele foi o único apóstolo que ficou ali diante da cruz. E ele viu todo o sofrimento de Jesus. João viu as dores, os insultos. João viu Jesus entregar o seu espírito, mas João também ouviu Jesus dizer: Pai, Pai, por que me abandonaste? E quando João permaneceu, João viu o fim das coisas. Quando você permanece, Deus vai te mostrar o fim das coisas, porque como termina é que conta. Só João, o Senhor mostrou o Apocalipse. Só João, só ele, que foi coluna diante daquela cruz, que se manteve inabalável, permaneceu até o fim. Não desista, mesmo que o cenário seja feio, mesmo que tudo diga não, que você não veja saída, não retroceda, não pare. Não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Nós avançamos, porque como termina é que conta. Então você está dizendo que existe um segredo espiritual dos inabaláveis. E o segredo espiritual dos inabaláveis é permanecer. E permanecer é mais difícil do que conquistar uma vitória. Porque a palavra de Deus, lá em Efésios 6,13, diz: depois que vocês tiverem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Porque geralmente quando nós vencemos uma guerra, o inimigo leva a gente para relaxar, para baixar a guarda, para descansar. Não tem problema nenhum com descansar. Você pode descansar, mas nunca baixe a guarda espiritual. Você precisa permanecer até o fim. Quem não permanece, retrocede, perde. Esse é um dos segredos dos inabaláveis. Permanecer firme, constante e inabalável até o fim. Isso é muito difícil para muitos, porque diante dos confrontos, diante das circunstâncias, é muito melhor abandonar, é muito melhor jogar a toalha, é muito melhor dizer: não, eu vou procurar um lugar de conforto para mim. Mas se você quer ser um homem
uma mulher inabalável. Você vai precisar permanecer até o fim naquilo o qual Deus tem para a tua vida. Aleluia. Aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas pastor, é tão difícil, mas Deus já te deu tudo o que você precisa para permanecer até o fim. Ele já te deu, o reino dele está dentro de você, e esse reino é inabalável. Ele já te deu a mente dele, a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Ele já te deu as armas espirituais, a armadura de Deus, a espada, o cinto, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, oração, jejum. Ele já te deu tudo o que você precisa para permanecer inabalável. Permanecer não é para muitos. Você lembra daquilo que eu falei para você? Muitos foram chamados, poucos são escolhidos. São poucos que permanecem até o fim. São poucos que conseguem enfrentar as circunstâncias adversas que vêm contra a nossa vida e permanece. E para permanecer, além daquilo que você precisa ter ali, o reino dentro de você, a mente de Cristo, você precisa de uma coisa: a palavra, a certeza que Deus está com você. Às vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, por que você não faz assim assado? Eu digo: porque Deus não me mandou. Deus não me mandou. Enquanto eu não tiver uma palavra de Deus, eu não me movo nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a palavra é aquilo que me garante. Davi fazia isso: Senhor, eu vou para a guerra. Vai, Davi. Não vai, Davi. Foge, Davi. Sai por ali, vai para lá, espera meu sinal. Não ande por aquilo que você está vendo. Não ande por aquilo que é conforto sobre a tua vida. Ande embaixo da palavra de Deus, e assim você vai permanecer até o fim. E há uma recompensa, amor. Sim. Daqueles que permanecem. Para aqueles que carregam a marca do inabalável. Sim. Nós temos um tesouro dentro de nós. Porque nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós. 2 Coríntios 4:7 vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, porém não somos destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em nosso corpo. Espera aí, amor. Você está dizendo algo poderoso nesse versículo. Você está dizendo que aquilo que acontece aqui fora não pode nos derrubar aqui dentro. Sim. Se aqui dentro eu sou inabalável, eu carrego um reino inabalável, eu permaneço até o fim, aquilo que acontece aqui fora não vai me abalar aqui dentro. É isso? É isso. Fica de pé, igreja. Porque Deus está abalando estruturas aqui nesta noite. Deus quer abalar estruturas da tua vida para levantar aquilo que é inabalável em você. Deus quer abalar estruturas que precisam ser abaladas para levantar você para outro patamar. E nós precisamos, amor, dar uma resposta ao reino inabalável.
Entregue hoje, entregue aqui aquilo que te abala. Nomeie o seu cativeiro. Confie que Cristo tomou as chaves. Firme seus pés na palavra que não passa. Declare a vitória sobre aquilo que parecia impossível. Hoje, o reino inabalável está sendo estabelecido em você, na sua mente, no seu coração, na sua casa. E nós podemos declarar: tragada foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Ele vive. Eu sou inabalável, escolhido de Deus. Você pode declarar isso? Diga: eu sou inabalável, escolhido de Deus. Aleluia. Eu quero fazer um ato profético aqui com vocês hoje. Esse é o último culto do ano. E eu sei que muitos de vocês podem estar passando por situações, mas existe algo que a gente precisa entender. Um homem e uma mulher de Deus, que tem a sua vida diante do altar de Deus, ele nunca vai se atemorizar com as más notícias. Deus sempre vai revelar para eles, para que não peguem eles de surpresa. Pastor, meu ano está maravilhoso, glória a Deus. Mas eu quero que você ande preparado todo o tempo, para que você permaneça firme, constante e inabalável. E o que nós queremos fazer hoje aqui com você é ungir cada um de vocês e liberar essa unção sobre a vida de vocês. Então eu quero chamar os intercessores aqui. Vocês vão fazer 3 filas enquanto o louvor está. Nós vamos ungir vocês, mas depois da unção, não vá embora, que eu quero orar e declarar uma bênção sobre a tua vida, para que você viva o melhor final de ano da sua vida em nome de Jesus. Então faz essas filas aí, e nós vamos orar. A oração é: receba essa unção do inabalável em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Dá um aplauso ao Senhor. Eu creio que algo poderoso de Deus está surgindo sobre a tua vida em nome de Jesus. E você precisa crer também. Em nome de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos. Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar, eu quero que você coloque agora diante de Deus aquilo que está abalando as tuas estruturas, que Deus precisa remover para estabelecer sobre você aquilo que é inabalável. Ora agora e clama e declara em nome de Jesus. Isso vai cair por terra, mas o reino de Deus vai se estabelecer sobre a minha vida em nome de Jesus. Ora, eu vou te dar alguns segundos para você fazer essa oração. Aleluia. Agora, com as tuas mãos levantadas, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, aqui está teu povo, a tua igreja. E eu quero clamar, Senhor, essa palavra sobre a vida dos teus filhos. Aqueles que estão se sentindo espremidos, aqueles que estão se sentindo abalados, abandonados. Senhor, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre eles, que teu Espírito tome a mente e o coração deles, e eles saibam que o Senhor está com eles, em nome de Jesus, e que tudo contribui para o bem deles, em nome de Jesus, e que o novo tempo do Senhor virá sobre eles. Senhor Deus e Pai, portas vão se abrir, manifesta, Senhor, o teu poder em nome de Jesus, cadeias vão cair por terra, Senhor Deus e Pai, cativeiros vão cair por terra,
E teus filhos vão viver um novo tempo, uma nova caminhada, em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai abalar aquilo que precisa ser retirado, e vai estabelecer aquilo que é eterno sobre a vida dos teus filhos, aquilo que é inabalável. Que eles recebam essa unção, e que eles vivam um novo tempo do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Declara assim, em nome de Jesus: eu recebo essa unção e essa marca sobre a minha vida, diante da palavra de Deus. Eu tenho dentro de mim um reino inabalável, e eu tenho um chamado de Deus para viver o inabalável sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu futuro, sobre a minha geração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba em nome de Jesus, e vá viver o melhor final de ano da tua vida, em nome de Jesus. Você que está em casa, receba. Eu amo vocês em Jesus. Fevereiro tem mais. Um grande abraço.